o comando Line nos permite criar segmentos de reta. Podemos selecionar o comando clicando em Line no menu Home, painel Draw, ou digitando Line ou a letra L. Podemos utilizar o comando Line por coordenadas absolutas. Basta indicar os pontos na tela com o mouse ou digitando as coordenadas x e y separadas por vírgula na linha de comando dos pontos inicial e final da reta. Observação: com a entrada de dados dinâmica ativada, devemos digitar o símbolo sustenido antes dos valores de x e y. Porém, se digitarmos os valores diretamente na linha de comando, o símbolo torna-se desnecessário. Como exemplo, podemos criar uma linha com início e final nas coordenadas indicadas na tela. Basta selecionar o comando Line e digitar 100,100, teclar Enter e digitar 200,200 e teclar Enter. Podemos ativar a função orto na barra de status. Essa função permite desenhar linhas ortogonais bastando digitar o seu comprimento ou através do cursor. Por exemplo, podemos criar uma linha ortogonal para baixo de comprimento 100. Basta digitar 100, posicionar o cursor para baixo e teclar Enter. Para fechar um polígono, basta digitar C ou Close e teclar Enter. Podemos também utilizar coordenadas relativas, clicando em um ponto da tela ou fornecendo suas coordenadas absolutas. Este será o ponto de referência, e digitar os símbolos arroba e os deslocamentos em x e y. Para fazer o exemplo mostrado na tela, basta selecionar o comando Line, indicar com o cursor o primeiro ponto e para o segundo ponto digitar arroba 100,200 e teclar Enter. Se o modo de entrada dinâmica estiver ativado, não é necessário utilizar o símbolo arroba para indicar as coordenadas relativas. Basta digitar diretamente os valores dos deslocamentos separados por vírgula. Ativaremos o modo de entrada dinâmica e repetiremos o exemplo. Podemos ainda utilizar coordenadas polares, na qual o último ponto será o de referência. Os ângulos são indicados com base no sistema padrão do AutoCAD com sentido anti-horário. Assim, utilizamos o símbolo arroba, o comprimento da linha e o valor do ângulo do próximo ponto em relação ao ponto anterior, separados pelo símbolo menor. Para fazer o exemplo mostrado na tela, ou seja, as linhas em vermelho, ativamos o comando Line, clicamos no primeiro ponto com o mouse, o próximo ponto será arroba 100 menor 30 e o último ponto para criar mais uma linha, arroba 200 menor 120. Se a entrada dinâmica estiver ativada, não é necessário digitar o símbolo arroba nem o símbolo menor, basta digitar o comprimento da linha, em seguida teclar Tab e inserir o valor do ângulo, conforme será mostrado. Para sintetizar e exemplificar as formas de criar linhas no AutoCAD 2011, propomos o desenho mostrado na tela. O exemplo será feito com a entrada dinâmica ativada. Acionamos o comando Line e clicamos no primeiro ponto com o cursor.
Em seguida, digitamos 40, menos 30 e Enter, 80, 0 e Enter, 100, Tab, 120 e Enter, e com a função orto ativada, posicionamos o cursor no sentido que queremos criar a linha e digitamos 40 e teclamos Enter. Por fim, para fechar, digitamos C e Enter.